Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live do Facebook, aqui é a Doutrina. Hoje nós vamos ter aqui uma convidada para nos acompanhar, né, no estudo dessa noite. E em seguida eu vou estar apresentando essa convidada aqui que vai trabalhar com a gente, vai conversar sobre o Espiritismo, né? Questão de configuração aqui, ela não está aparecendo na tela, mas em seguida eu vou conseguir trocar a tela aqui e a gente vai conseguir apresentar aí juntos esse trabalho. Vamos lembrar que o nosso estudo ele é direcionado, né, principalmente às pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, né, as pessoas mais leigas sobre o assunto. Então, obviamente, nós tratamos aqui de uma forma, pelo menos a gente tenta, né, tratar de uma forma bem simples, para que chegue ao entendimento, né, daquela pessoa mais que ainda não tem nenhum conhecimento a respeito. Claro que se você já tem conhecimento espírita, seja bem-vindo também, participe conosco, né? Se quiser fazer algum comentário, alguma anotação, assim que visualizarmos, a gente responde aqui, né? É importante lembrar também que essa live depois ela fica gravada aqui no Facebook, vai para o canal do YouTube também, A Doutrina, onde nós trabalhamos principalmente os aspectos básicos da doutrina espírita, né, de Allan Kardec. Né? Trabalhamos o aspecto religioso em algum momento, trabalhamos o aspecto filosófico e, se possível, dentro do possível, sempre o aspecto científico, que é muito importante. Né? Eu vou compartilhar aqui a tela para que aqueles que estejam acompanhando possam verificar aqui, ver a nossa convidada. Não sei se vai conseguir, não vai dar, acho que não vai dar certo hoje aqui. Bom, vamos lá. Márcia Giloff, boa noite. Seja Boa noite. bem-vindo. Você não, infelizmente é que eu não estou conseguindo passar aqui pelo Facebook por alguma questão de configuração aqui, tá? Mas eu estou te vendo aqui, vamos conversando a respeito desse tema de hoje, né? A Márcia trabalha há muitos anos no Espiritismo, né? Lá no litoral norte, na cidade de Osório, e ela hoje está já há algum tempo, né, em Rainha do Mar, é isso, Márcia? Né? Morando em Rainha do Mar. Em Rainha do Mar, ok. E a Márcia também faz palestras, né, já há muito tempo, participa de grupos de estudos, então tem muito conhecimento a respeito do Espiritismo, né? E o tema que a gente convidou a Márcia para participar hoje, né, está lá na Gênese, né, numa das obras básicas aí do Espiritismo, né, de Allan Kardec, onde fala as características, lá no capítulo 13, né, as características dos milagres, né? Lá tem 4 temas ali dentro desse ponto, né? Que fala dos milagres no sentido teológico, fala o Espiritismo não faz milagres, e tem lá um terceiro tema que faz Deus milagres, uma pergunta, né? E aí nós vamos trabalhar hoje o quarto tema, que é o sobrenatural e as religiões. Então, nesse ponto, é importante a gente pensar a respeito, né, Márcia? Inicialmente aqui, porque muitas vezes nós associamos muito a questão do sobrenatural, né, do misticismo, né? E, e existe uma certa tendência, muitas vezes por nós não termos o conhecimento, de nós buscarmos, né, deixarmos na conta, melhor dizendo, né, do sobrenatural alguns aspectos da doutrina e até mesmo das experiências que nos chegam, né? Então eu queria inicialmente contigo entender o teu ponto de vista, o teu conhecimento, né, o teu entendimento a respeito dessa parte aí onde tem ali a questão do misticismo das religiões, né, e também da questão muito na conta do sobrenatural, né, aquilo que a gente não explica, né. Uma boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado por tu participar aqui com a gente, tá? Fico muito feliz, viu? Eu que estou feliz. Boa noite a todos. Bom, a gente vai falar primeiro das religiões, sem falar do espiritismo, né? Certo. As religiões sempre trouxeram algo do sobrenatural, né? Eu me lembro quando eu era criança, minha avó me levava nos mormons, né? Não deixando de falar que o espiritismo ele abraça todas as religiões, né? Sim. Não há preconceito com nada. Mas ela me levava nos mormons e lá tinha a história do José Smith, que tinha recebido um anjo que tinha falado com ele, tinha falado que ele tinha que fundar uma religião, né?
e ele fundou. E a gente, hoje em dia, pelo Espiritismo, a gente entende que ali veio um espírito conversar com ele, que não era um anjo, que não Sim. era Deus, né, que era um espírito que veio trazer aquela comunicação. Moisés também recebeu várias comunicações, e as religiões trouxeram casos desde a antiguidade, de coisas que aconteciam sobrenatural, para eles eram sobrenatural, Sim. né? Aparições de espíritos, curas que eles chamavam de milagres e assim por diante. O que acontece? O Espiritismo veio nos fazer conhecer as leis da natureza, Uhum. que são as leis espirituais. Essas leis fazem com que a gente entenda que tudo isso faz parte das leis de Deus, das leis naturais, e Certo. que não é sobrenatural, né? Que está tudo certo. Mais adiante a gente vai conversando e eu vou trazendo pesquisas que nós temos de médicos e pesquisas de médiums também, que os espíritos vieram através deles explicar para nós. Kardec trouxe todo um conhecimento para nós de como que é esse processo, que nós vivemos entre o material e o espiritual, e que dessa forma, pela questão espiritual, nós conseguimos explicar o sobrenatural, o que para muitos, então, era algo que era não entendido, entendido como milagre, nós entendemos pelas leis naturais através do Espiritismo. E a gente vai conversando sobre isso, vai citando casos e vamos explicando mais ou menos como que Kardec, através da sua pesquisa, que ele pesquisou, que Kardec ele codificou a doutrina, né? Os espíritos vieram, trouxeram muitas informações através dos médios. Kardec, como um grande professor que foi estudioso, ele deixou tudo pronto para nós, né? De forma que a gente consegue entender. Então, quem entender alguma coisa, vai para as obras básicas, né? Ali a gente tem tudo que precisa. Exato. Eu fico lembrando aqui, Márcia, né, de algumas coisas como tu citou, né? Muitas vezes a gente é direcionado em alguma religião, não é? E nos são passados, né, algum tipo de conceito, conhecimentos em torno de algumas questões, né? E eu lembro assim que a gente muitas vezes se depara com alguma experiência, né, na nossa vida que para aquele que é mais, vamos dizer assim, curioso e talvez tenha aí um certo tino de pesquisador, não é? Nos faz ir atrás de respostas, não é? Então, quantas coisas, né, muitas pessoas acabam passando. Por exemplo, escuta uma voz em algum momento, certo? Né? Está sozinha, daqui a pouco escuta uma voz vinda de algum lugar, percebe lá um movimento de algo, né, que não se sabe o que. Então, são relatos que nos chegam muitas vezes, né, por pessoas comuns, assim como nós, né, que têm essas experiências. Em algum momento, isso vai ficando muito na conta do popular, do dito, né? Ah, isso não sei o quê, se coloca, às vezes, na questão da imaginação também, não é? E quando a gente estuda o Espiritismo, a gente sabe que nós temos aí, não é, outras formas de energia, vamos colocar, não é? Dessa forma. A própria parte mais científica do Espiritismo, né, nos explica algumas questões dentro das leis naturais, não é? E de leis que nós ainda desconhecemos, que eu acho que é um ponto importante também, né, da gente pensar isso aí. Porque muitas vezes a gente coloca na conta do sobrenatural, né, do místico, aquilo que a gente não compreende ainda, correto? A gente tem essa dificuldade. Então a gente não sabe, não compreende, não entende que existe uma lei por trás daquilo ali. E aí a gente vai colocando como fomos Até ensinados. a questão da mediunidade, antigamente, era visto como loucura, né? Exato. Que nem tu citou agora, a pessoa escutava vozes, estava louco. A Joana d'Arc escutava vozes, tinha visões,
e foi uma grande guerreira, né? Isso. Mas ainda ficou essa ideia de que uma pessoa que tem alucinação, que tem alguma coisa assim, fora do normal, porque nós temos um padrão de normal, mas o que mais existe além disso é muita coisa, né? Tem aquela frase que diz assim, entre a terra e o céu, nem a vossa vã filosofia entende. Tem muita coisa que a gente não, que a gente desconhece, né? E a gente acha que sabe tudo, mas a gente sabe só o que a gente enxerga, né? E o espiritismo, então, ele veio tirar essas dúvidas. E eu acho que questionar é importante. As pessoas realmente têm que questionar, né? O porquê? Acreditar que é milagre, ou que é assim, que foi um anjo que veio, que foi Deus que veio, ou então que está escutando vozes é demônio, porque às vezes as pessoas diziam, está endemoniado, né? Está escutando voz, tá feia a coisa para a pessoa. E, no entanto, o Espiritismo veio explicar, né? De uma forma simples, fácil, e que a gente consegue entender, que é a questão de que nós vivemos na matéria, mas nós somos espíritos encarnados nessa matéria. E, como espíritos, nós temos todo um conjunto de vibração, nós temos o nosso perispírito, nós temos o nosso campo energético, nós somos todos médiums, né? Porque a mediunidade ela é orgânica, todo mundo tem mediunidade, só que tem uns que têm mais ostensivamente e outros não. E essa mediunidade faz com que a gente tenha comunicação com esse outro mundo. Isso. E às vezes as pessoas nem sabem disso, né? E elas têm essas visões, nem sabem que são médios, nem sabem o que é espiritismo. Exato. Porque médios em todos os lugares não são espíritas, muitas vezes. Exato. Dentro das igrejas estão ali grandes médios fazendo orações, fazendo oratória, né? Curando pessoas, e são grandes médios e não acreditam no espiritismo. Eu me lembro que tinha um tempo que a Igreja Católica ela fazia também a comunicação com os espíritos, e não acreditam em espiritismo, mas estavam fazendo comunicação com os espíritos. Sim. Então, cada um, né? A gente não julga nada. Nos próprios, eu lembro de uma obra que eu tenho aqui, experiências no campo de concentração, né? Eu acho que, se não me engano, em Auschwitz, se não me engano, que eles faziam reuniões mediúnicas, né? Em alguns momentos lá, né? Os prisioneiros, certo? Então, como tu disse, a questão mediúnica, ela existe desde que nós nos encontramos sobre a Terra, né? As percepções, né, de outras formas de energia ou de outros, entre aspas, né, poderes, né? Mas o que talvez as pessoas que possam estar nos acompanhando, ou que virem nos acompanhar mais à frente, né, assistirem essa live, é provável que muitos se encontrem numa condição dessa, de ter já experienciado alguma situação dessa, né? Normalmente, o que acontece, Márcia? Nós nos amedrontamos, não é? Porque é natural do ser humano que ele tenha medo do desconhecido, né? Então, se ele escuta uma voz e não sabe de quem é, ele se assusta. Se ele vê percebe uma movimentação, né? Normalmente, em ambientes escuros e tal, ou até mesmo ambientes, hoje está um pouco mais comum isso aí, né? Da gente perceber movimentos e tal, né? E aí, claro, como tu falou, né? Quem já tem um pouco de mediunidade mais facilmente percebe. E aí, se a pessoa não sabe do que se trata, a gente precisa compreender que é natural que ela se amedronte, né? Que ela tenha medo, que ela não queira falar, porque ela tem o medo daquilo que está ocorrendo. E mais medo ainda de ser tida ali como uma pessoa que está sofrendo alucinação, né? Ou até ter a sua... Louco, Exato, né? Ser chamada de louco, etc, né? Então a gente já viu que muitos médiums já sofreram com isso, inclusive, né? Então talvez o nosso intuito aqui seja, primeiramente, né? Calma, muita calma nessa hora, como diz aquela frase aí que nós conhecemos, né? Entender aos poucos que são processos naturais onde nós estamos inseridos, né? O mundo ele vem evoluindo, não é?
Então, tudo aquilo que nós fomos, talvez, ensinados lá na nossa infância, pelos nossos pais, avós e tal, eles não tinham tanto, talvez, conhecimento como hoje, né? Ou se tinha, esse conhecimento estava um pouco mais fechado, né? Não era tão aberto. Está aqui o exemplo, a gente está numa live, vou lembrar aqui que infelizmente eu não consegui compartilhar aqui a tela, aqui uma questão de configuração, né? Mas a gente vai trabalhar nisso aí. Eu também estou aprendendo essa questão de live aqui, não é fácil trabalhar com essas tecnologias, né? Mas enfim. Então, o que eu ia dizer? Exatamente isso. Hoje a gente está aqui numa quinta-feira, falando de espiritismo, falando de sobrenatural, né? Antigamente isso era tabu e não se podia falar, certo? E tinha que se aceitar aqueles conceitos prontos, vindos principalmente da igreja, né? E a gente fala aqui Mas, tu, não de forma mas a depreciativa, a gente gente fala aqui percebe com. assim, ó, as pessoas não conheciam o espiritismo e falavam de espíritos. Tu já Exato. te deu tudo, Sim. nos damos conta disso, É, porque a gente desde criança ouvia dizer, ah, mas o espírito do fulano isso. vai te puxar os pés, né? Amedrontava as crianças, vai puxar o pé, porque as pessoas começaram a ter medo de espírito, que Sim. era fantasma, que ficou no imaginário assim, que era uma coisa que vinha para perturbar, para incomodar. As casas mal assombradas, ali estavam aqueles espíritos perturbando, e nem conheciam o espiritismo ainda. Sim. Então ficou no imaginário das pessoas uma forma muito negativa. E, na verdade, quem são os espíritos? Somos nós Nós mesmos. desencarnados. Nós mesmos. Exato, né? Nós mesmos somos espíritos, né? Nós, aqueles que E já outra passamos coisa pela também, experiência reencarnatória, que estamos no plano espiritual, estamos numa outra dimensão, vamos dizer assim, né? E ele é próxima da Terra, então acabamos interagindo. e outra coisa, se colocou tanto para o lado ruim, né? Essa ideia de que espírito é fantasma e que é negativo, quanto se idolatrou demais um espírito, por exemplo, né? Isso. Que hoje em dia a gente vê que existem médiuns que têm uma idolatria de espíritos ali. E quem são esses espíritos? Somos nós desencarnados. É. Nós, com as nossas limitações de conhecimento, com a nossa limitação de sentimento, o nosso caminho evolutivo, graduadamente indo. Então, tudo a gente tem que ter uma visão mais clara das coisas para poder perceber que a vida é um pouco mais simples, que o Isso. Espiritismo nos traz respostas mais claras e que a gente entendendo isso, a gente já não vai mais ter medo de espírito, porque não tem necessidade disso. Ao A gente contrário, vai né? aprender a viver. Ao contrário, Hã? eu diria, a gente acaba, no momento que tu tem essa consciência, né, que a vida preexiste após o túmulo, que ela continua, né, e que os nossos entes queridos sentem a nossa falta, sentem saudade de estarem com a gente, nós vamos ficar um pouco mais, vamos dizer assim, não diria receptivos, mas mais tranquilos nos momentos em que houverem essas presenças, né, que houverem essas manifestações, seja um ruído, seja uma fala, seja uma visão, né, para quem tem a questão da visão psíquica, né, então isso fica mais tranquilizador, tu perceber que é alguém que já esteve contigo, né, que pelo fato de tu não enxergar, não ver, não significa necessariamente que seja algo ruim, né? Muitas vezes, imagina a situação de uma mãe que vem visitar um filho, né? Um irmão que quer estar perto ali do seu familiar, e a gente acaba, por ignorância, por não conhecermos, né? É, nos afastando, né? Fechando essa ligação, né? E aí tem um paradoxo interessante, né? Por isso que o espiritismo eu sempre eu penso dessa forma, né? Que eu acho que o principal contributo do espiritismo é abrir a nossa mente, né? Desde que bem entendido, obviamente, né? Eu acho que tu tocasse num ponto muito interessante também ali, que é a questão da idolatria dos médiuns, né? Porque a gente, por ignorância, a gente não conhece, a gente acaba achando que um médium é alguém dotado de superpoderes. E não é assim, né? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Normalmente, a mediunidade muito ostensiva, e aí a gente tem que aprofundar um pouquinho o estudo, é porque esse médium, muitas vezes, ele tem ali uma programação para ele trabalhar, né?
para ele fazer algo bom com essa mediunidade, certo? Não vamos entrar no mérito ali É um aprendizado, né? A mediunidade, ela traz um aprendizado também. Exato, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, muitas vezes, de mistificar tudo, Exato. entende? Deu um ruído ali, Kardec ali no Livro dos Médiuns deixou claro, Sim, observe todas as fontes materiais primeiro. sim. Deu um ruído, deu uma pancada, Nem porque tudo na é época espírito. das mesas brancas haviam as pancadas, as Sim, manifestações espontâneas, né? isso. Hoje em dia a gente tem menos essas manifestações, que não é necessidade. A gente Houve já um está período mais que com foi uma necessário, mediunidade agora não. da intuição, do intelecto, não tem mais necessidade dos ruídos e tudo. Mas Isso. ali no Livro dos Médiuns está claro. Naquela época, 1800 e pouco, ele já falava sobre isso. Sim. E hoje em dia a gente ainda mistifica tudo. É, Lá, o que ele dizia no Livro dos Médiuns? Ouviu uma pancada, ouviu um ruído, pode ser uma telha se estralando, pode ser um. Ele deu exemplo. Pode ser um gato que caiu, pode ser várias coisas materiais. Observa as coisas materiais sim. primeiro. Eu vou Ah, lembrar não era aí. nenhuma coisa Eu vou material? lembrar. Tudo bem. Agora, então, vamos. Continuou a pancada, continuou o ruído. Sim, Então, agora vamos investigar de outra forma. Mas claro. o que acontece hoje em dia? As pessoas gostaram tanto de viver no sobrenatural, e a gente já está explicando que não existe o sobrenatural. Exato. Existem coisas naturais da natureza, da lei da natureza, que a gente está entendendo através do espiritismo, que são as leis espirituais. Isso. Mas o que acontece? As pessoas gostaram tanto de viver essa coisa que mistificaram tudo. Acontece alguma coisa, é espírito. É. Eu creio, Márcia, que isso é um pouco ínsito do ser humano, né? Parece que nasce com ele, né? Essa predileção pelo maravilhoso, né? Pelo sobrenatural, pelo místico, né? Parece que a gente tem um pouco disso aí, talvez pelos séculos aí, milênios que a gente tem, onde a gente reencarnou, onde a gente esteve em culturas, né? Onde o místico, o sobrenatural prevalecia, certo? Então, o esforço nosso agora é justamente para começar a tirar um pouco dessa questão mais mística, mais sobrenatural, ok? E como tu dissesse E aí, a questão fala, como tu dissesse aí, o Espiritismo mostra isso aí, a gente não conhece ainda todas as leis da natureza. Estamos longe de conhecer todas as leis, não é? Então, longe ainda. oi? Estamos longe de Longe, conhecer. exato, né? A E aí, Kardec já deixou claro isso, que nós isso, ainda não conhecemos muita coisa e que o Espiritismo caminha junto com a ciência. Se a sim, ciência provar alguma coisa, o Espiritismo acompanha também. exato, se E que atualiza, ainda né? tem muita coisa para a gente conhecer. Isso. Agora, levando para essas pessoas vamos dizer assim, que ainda não têm esse conhecimento, ainda não tiveram um contato com a obra básica do Kardec, do Espiritismo. A gente está falando em Kardec aqui porque, na verdade, a gente tem que lembrar que foi a espiritualidade, né? Espíritos mais é, experienciados, um pouco mais à frente, trouxeram esses conhecimentos para ele, né? Claro que ele teve um trabalho enorme, né, de sintetizar isso aí, de pesquisar, de classificar, né, de analisar. Isso é bom que se diga, né? Porque às vezes a gente coloca na conta do Kardec como se fosse ali é, um, um burocrata ali compilando as anotações dos espíritos. E na verdade não. Ele teve que fazer um trabalho ali de pesquisa, de análise, né? Trabalho árduo para depois sim. Árduo, Oi? um trabalho árduo. E é Árduo, assim, né? Kardec comparou várias comunicações em vários Isso, né? lugares. Aí é mais um ponto que nós vamos tocar. Em vários lugares deram-se as mesmas comunicações, Sim, e daí então ele publicou. Era a concordância universal dos espíritos. O exato. que acontece hoje em dia? A gente tem uma comunicação e já acredita. Tem que Esse é filtrar. o problema, esse é o ponto. A Sim. gente tem que ter uma fé raciocinada, porque quem são os espíritos que se comunicam? Somos nós desencarnados. Sim, Muitos de nós, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento o suficiente, chega ali, se fôssemos espíritos, por exemplo, e vai através do médio daquela aquela limitação de conhecimento.
Aí vem um outro momento, eu acho que é isso. Sim. Então, a gente tem que ter também um critério sobre as comunicações que a gente recebe. Exato. Tem que analisar, né, Marcia? Aí vamos lembrar lá daquela frase do Paulo, né? É, é, a, Analisa tudo e retende o bem, não é? Quer dizer, tu tem que analisar tudo que é passado, seja de forma mediúnica, né? Essas instruções, obviamente, tem que filtrar, tem que analisar. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós hoje, não é? A gente fazer uma análise daquilo que a gente consome como conteúdo, né? Daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente ouve principalmente. Porque aí naquele ponto lá, voltando um pouquinho que tu tinha comentado, né? Quando as pessoas tendem a acreditar no sobrenatural, no místico, elas ficam limitadas no seu conhecimento. Isso permite que, por exemplo, um médium qualquer chegue e diga qualquer coisa e essa pessoa leva ao pé da letra, né? Porque o médium falou, o médium, essa pessoa tem mediunidade, então ela leva tudo ao pé da letra. E não deve ser assim. Aí a obra espírita ela explica isso aí em propriedade, né? A gente tem que analisar tudo. Por isso que a gente gostaria, muitas pessoas gostariam, né? A gente vê muito isso, de encontrar soluções prontas para a sua problemática, não é? Tá com problema, vai no médium, o médium diz isso e tal. Só que não funciona exatamente assim. Pode ser até que o médium, Não. pela mediunidade que ele tenha, né, ele lhe aponte um caminho, ele, quem sabe, receba aí uma orientação e lhe passe, né? Mas não pode ficar só na mão do médium, né? É mais ou menos, eu faço uma analogia assim, talvez um pouquinho, né? É como você ir ao médico. E a gente comentava outro dia em família aqui. Você vai ao médico, tem lá um parecer do médico. Você não pode colocar a sua vida de forma absoluta na mão do médico. Você tem que analisar, porque às vezes o médico ele é um ser humano, ele erra também, né? E a gente hoje tem aí, eu tenho falado isso em algumas até palestras, né? Que a gente fala. Os profissionais hoje estão se profissionalizando, as pessoas estão se profissionalizando muito mais pela questão de um bom salário do que propriamente por vocação, por interesse genuíno naquela profissão. E aí, em todas as profissões, vocês têm, encontra pessoas ainda falhas. Quando isso diz respeito à nossa saúde, isso é por demais importante. Então, se você tem um diagnóstico lá, né, médico, e ele não satisfaz, você não se sente seguro, vai em outro médico, né? Vai em Vai, dois, outro três médico. médicos. Então, faça essa É, analogia da mesma forma para o médium, né? Se você recebe uma comunicação de um médium e você fica um pouco inseguro, poxa vida, quem sabe você vai em outro lugar, né? Se é uma necessidade, né, de comprovar. E eu estou falando agora, Márcia, já por experiência própria. É um evento que teve lugar comigo há muitos anos atrás, certo? E eu não conhecia nada de espiritismo. Até por esses eventos eu acabei buscando lá na pesquisa espírita, mais à frente, procurando entender. E o evento que aconteceu comigo, na verdade, foi mostrado, né, em três fontes diferentes, né, em lugares diferentes. Eu até nunca tinha parado para pensar nisso. Agora a gente falando desse ponto aí, né? E em três lugares diferentes, três médiuns diferentes falaram, olha, tal coisa assim, assim, certo? E aí comprova exatamente isso aí. Veja que eu não fiz essa pesquisa foi natural, não foi por causa que eu tinha lido Kardec, eu não tinha lido Kardec ainda, não conhecia o Espiritismo, né? Mas hoje eu vejo que faz muito sentido, né? Porque as três manifestações ali disseram exatamente a mesma coisa e foi comprovado, né? Então, isso mostra que a gente não pode ficar assim dependente, não é? E de forma absoluta sob a ação de um médium, certo? Existem fenômenos, como a gente falou, naturais que nós desconhecemos, o próprio médium muitas vezes desconhece, certo? Isso não tira nenhum mérito do médium, né? Oi? a gente não deve ser dependente de nada, né, Exato, Eduardo? exato. Porque as religiões elas têm um papel de ligar a pessoa a Deus, o homem a Deus. Isso, Mas as religiões estão trazendo muita dependência para as pessoas. exato. E essa dependência é por quê? Para atrair mais Adeptos. pessoas para ficarem naquele ciclo ali de temor, de medo de inferno e medo de coisas,
temor a Deus, e nós já entendemos, né, pela fé raciocinada, que o Espiritismo vem nos libertar disso. Exato. Quando se fala em religião no Espiritismo, nós não temos nada disso. Isso. Nós não acreditamos em dogmas, nós não acreditamos em punições, em que nós seremos salvos, nada disso. Nós estamos aqui em evolução, Em somos experiência, espíritos né? em evolução, né? E agora eu quero me lembrar do que, que tu estava falando antes ali, ó, da questão dos médios. A gente não tem que depender de nada, de ninguém. Depender de escutar um médium. Kardec, ali no livro dos médios, ele fala que a mediunidade também tem o seu animismo. Isso. Nós estamos trabalhando isso no nosso centro espírita, contextualizando tudo isso, as cartas de Kardec, da época que foi escrito, as obras, tudo. Ali ele deixou claro, muitos médios, Flammarion, por exemplo, ele era um astrônomo, ele deixou escrito numa carta, depois de tempos, que ele mesmo colocou a ideia dele, que não foi um espírito que veio e falou através dele. Acreditar que um médium está falando 100% uma verdade, porque um espírito está ali, é não estarmos com uma fé raciocinada. Porque a mediunidade tem o animismo, nós colocamos as nossas coisas junto, tem o meio também, que interfere muitas vezes nas comunicações, e tem a natureza do espírito, que a gente não sabe qual é. Exato. A gente não sabe que espírito é aquele. Ah, mas é o espírito no grupo Saião, por exemplo, que existia há tempos atrás. Jesus vinha se manifestar através do médium. E as pessoas acreditavam. Mas como? Aí vamos lá de novo para o livro dos médiuns. O que Kardec fala? A gente não pode acreditar em todos os... A gente vai acreditar de que forma? Através da comunicação. É uma comunicação boa, uma comunicação que te traz alguma coisa boa, é um espírito bom. Às vezes eles começam de uma forma e terminam de outra. Observa tudo isso. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas não querem estudar. É mais fácil viver esperando que as respostas venham prontas, que as soluções venham de algum lugar, e não entendem que se tu estudar, tu vai encontrar recursos muito maiores para tu entender tudo, muito mais, e principalmente para tu ficar bem. Exato. Né? Porque às vezes as pessoas não estão bem dentro disso. O fato de tu fazer o estudo, né? Eu sempre lembro quando a gente trabalha em grupo de estudos, por exemplo, né? E a gente procura, eu procuro, né, ter essa visão assim de entender que as pessoas muitas vezes pela rotina que elas têm, não é? Pelos inúmeros afazeres, pessoas que não têm o hábito da leitura, né? Não desenvolveram ao longo da sua vida, principalmente pessoas já numa certa idade, né? Que nunca tiveram o hábito de ler. Então, eu vejo também, Márcia, como desafio do facilitador, né? Dentro de uma casa espírita, né? Ele ter as ferramentas para que a pessoa comece a desenvolver o gosto pela leitura, certo? Eu costumo dizer, não sei se sou bem compreendido, né? Já há muito tempo eu combato um pouco a questão, combato não, eu me posiciono um pouquinho assim mais, como é que eu diria assim, tranquilidade com relação ao estudo de livros, né? Por que eu digo isso, né? Uma coisa é você, Márcia, eu, Eduardo, já estamos dentro da doutrina há muito tempo, já temos o hábito do estudo, da leitura. Não é difícil. Se eu te indicar um livro aqui, provavelmente, acredito, tu em algum momento vai ler alguma coisa, né? Se for do teu interesse, se for um assunto do teu interesse. A recíproca é verdadeira. Se você me fala, ó, Eduardo, tem esse livro aqui, tanto é que você já mandou um conteúdo aqui, não é? Eu, pelo hábito da leitura, do estudo, vou me dedicar. Mas quando a pessoa não tem esse hábito, então a ferramenta tem que ser outra. E aí eu costumo dizer o seguinte: leia algo leve, pequeno, fácil para sua assimilação. Ou seja, a pessoa vai ali e pega algo que ela se identifique. Porque imagina assim, ó, a gente sabe, por exemplo, aqui a gente tem as obras do Kardec, né? Imagina uma pessoa que pode ser que esteja nos acompanhando agora, e ela, uma senhorinha, vamos pensar uma senhora aí de uns 50, 60 anos e tal, que ainda nunca leu, ela leu pouco na vida dela, série de razões, né?
E aí você chega e diz, não, você tem que. Nós estamos falando aqui da Gênesis, capítulo 13. A pessoa não, vai ser uma barreira muito grande, talvez, para ela entender, perceber. Não que ela não tenha condição, mas vai ser uma dificuldade enorme. Então, talvez ela vá ler algo mais próximo do que ela goste, né? Eu sempre sugiro que leia o que você gosta. Porque a partir do momento que você lê algo que você gosta, aquilo é uma sementinha, é uma ponte para você ir um pouco mais a fundo, né? Claro que, à medida que você vai desenvolvendo isso, bom, agora eu vou me aprofundar um pouco. Eu, por exemplo, tenho obras que eu ainda não li, né? Que eu entendo que, para mim, para o meu momento, aquelas obras não fazem muito sentido nesse momento. E elas estão guardadas, estão ali paradas ali, em algum momento eu vou lê-las, né? Em algum momento mais à frente. Tem outras que eu leio e releio, por quê? Porque elas fazem sentido para o meu momento, não é? Então, porque eu digo isso porque senão daqui a pouco nós formamos os pseudo-sábios, né? Tem muita leitura, sabe muito, mas não coloca nada em prática. E eu tenho falado sempre que se você, para quem está começando, ler uma frase e aquilo fizer sentido para você, você conseguir colocar em prática, meu amigo, você já vai dar um passo enorme, certo? Então, quando a gente fala aqui dessa questão de tirar um pouco esse véu do misticismo, do sobrenatural, começa, como tu falou, Márcia, por uma leitura, né? Por um estudo, mesmo que ele seja breve, que ele seja pequeno, certo? Porque aí você vai começando a compreender, né? Olha, essas manifestações, seja ruído, seja uma mensagem que me chega, eu vou olhar aquilo ali com relatividade, eu vou analisar. Não vai ser porque o médium fulano de tal me disse, olha, tu vai acreditar cegamente de forma absoluta. Porque senão, pode ser que você até venha se decepcionar em algum momento, né? Porque se aquilo ali não se traduzir em algo realmente uma verdade, né? Pode ser que você se chateie. E mesmo que se traduza numa verdade, certo? Entenda que o médium é uma ferramenta, ele é um ser humano, como qualquer um de nós. E aí tem a questão que você falou do animismo, né? Que para a pessoa leiga não sabe o que é, mas é a interferência dos nossos próprios pensamentos na mensagem mediúnica, né? Do nosso próprio conhecimento, às vezes, né? Então o médium, quando ele recebe ali a, a mensagem do espírito que está ali se manifestando, muitas vezes o médium acaba colocando um pouco do que ele sabe também, do que ele entende também, não é? Então é um pouco de animismo. E aí pode Ele ser que, acha. exato, do que ele acha, né? Então daqui a pouco essa mensagem não tem a sua pureza ali, não é? Para você acreditar fielmente nessa instrução que recebeu, etc. Né? A gente sabe que tem médios aí que estão numa outra categoria, que tem consegue trazer grandes mensagens, etc. Mas mesmo assim, a gente tem que ter o critério da razão, né? Tem que ter o crivo da razão, certo? Analisar aquilo ali. Daí a gente vai para Kardec de novo. Não existe médios infalíveis. Exatamente, né? E nós Todos temos têm o exemplos seu, aí, já tivemos seu... exemplos do Espiritismo sobre isso, né? E isso mostra que nós temos que fazer o nosso esforço. Então, dentro dessa temática que hoje nós estamos falando, né? É para tirar um pouco, primeiramente, tirar um medo. Se alguém está passando, ou passou, ou tem constantemente, né, percebe essas presenças, seja em forma de ruídos, sons, comunicações, né, frases, etc. Primeira coisa, não precisa ter medo disso, certo? É. Na verdade, espíritos que muitas vezes compartilharam a experiência conosco aqui, ok? Ah, mas são espíritos bons, são espíritos maus? Bom, o nosso planeta, né, ele está numa condição que nós temos muitos ainda homens e mulheres bons e homens e mulheres más, encarnados. Quando desencarnam, essas pessoas não mudam, né? Elas continuam exatamente como são, né, por um tempo. Então, é natural que a gente tenha a companhia, em algum momento, de bons espíritos, em outros momentos, talvez, a depender da nossa sintonia, do nosso pensamento, aquilo que nós buscamos, né? Nós tenhamos a companhia de espíritos não tão bons, certo? E aí aquela frase popular, né, Márcia, que todos nós conhecemos, né? Ela é muito assertiva nesse momento. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Mais ou menos isso. Ou seja, se você está muito vinculado a coisas negativas, né? A coisas, sei lá, pesadas, violência, né? Coisas deprimentes, quem serão as companhias que estarão se acercando de você, né? Provavelmente, É atrair aquilo que é semelhante, né? exatamente, né? Então, se você assiste muito programa ali
programas que são pobres em conteúdo na televisão, né? A gente tem muito a questão da televisão, da internet. Você vive na internet, vendo coisas ali triviais, banais demais, né? Sem conteúdo, certo? Esse estado psíquico que você está vai atrair para sintonia, e aí a gente precisa lembrar que é uma das leis de Deus, né? Das leis da natureza. Nós atraímos exatamente, né? Entramos em sintonia com essas outras formas de energia, não é? Que são pensantes, são espíritos, mas pelos gostos, pelas afinidades, certo? E aí é natural que você daqui a pouco tenha uma percepção, seja de movimentos, de vozes, né, coisas que você está atraindo, certo? Não tem nada de místico nisso, sobrenatural, é algo natural. E a gente tem que cuidar também, Eduardo, assim, ó, a gente sabe que existe a vida espiritual e que nós temos a nossa vida material, mas vamos viver a nossa vida material materialmente. Exato, Não dá para a gente viver pensando em espíritos, exato. entendeu? A gente tem que viver a vida da gente e não pensar que eles existem aqui ou ali, que estão Isso. perto, que estão longe, porque cada um está vivendo na sua esfera. Agora, claro, quando a coisa é muito ostensiva, que a pessoa está ali no processo, que às vezes a gente acha que tudo é mediunidade, e às vezes é um processo obsessivo. Isso. E às vezes a gente acha que tudo é obsessão, e às vezes é uma mediunidade. Exato. Aí sim é o caso de a pessoa buscar uma ajuda numa orientação espiritual numa casa, né? Um atendimento espiritual e buscar ajuda no estudo. Mas a grande ferramenta que a gente tem hoje em dia é o estudo. E daí, quando se fala assim, mas a gente pode começar por coisas leves, temos que começar por coisas leves. A gente tem nas obras básicas, o primeiro livro que a gente pode ler é o que é o Espiritismo. É um livro fininho, ótimo, ali tem perguntas e respostas Ele é muito objetivo, maravilhosas. né? Muito prático e objetivo. Né? Agora, muitas vezes a gente começa lá pelos romances mediúnicos. A gente tem que entender que as obras psicografadas de um espírito é a visão daquele espírito sobre as coisas. Não é o entendimento do espiritismo. E daí já começa muitas vezes por um lado meio. Quer uma ideia? Luiz Sérgio. Nunca mais vi nada de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio ele escreveu muita coisa, mas ele trazia muito sofrimento naqueles livros dele. Eu me lembro de ter lido um livro dele, exato. Eu até não li mais, Márcia. Eu não li mais porque a linguagem dele, para mim, ela é uma linguagem que não fez muito sentido, né? Num livro que eu li dele, se não me engano foi Cascata de Luz, alguma coisa assim, não é? E aí eu não me identifiquei realmente, né? Vi algumas coisas ali que para mim, Eduardo, não fazia muito sentido. Então, é como digo, tem que filtrar realmente, certo? Tem que filtrar. As obras psicografadas, é mais fácil tu ler uma obra que não seja psicografada, tu vai ter mais entendimento do que numa obra psicografada, porque ali é o entendimento daquele espírito. Exato, e não é um conhecimento absoluto, é isso que a gente precisa lembrar. E outra coisa também, uma sugestão, né? Porque a gente sabe que a gente está muito sem tempo hoje em dia, a vida está muito corrida, e tudo bem. E a leitura, muitas vezes, quando a gente não tem o hábito de muito cedo, porque a gente, quando tem filho, desde pequeno vai ensinando a ler, né? Mas nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Hoje em dia, com essa história das lives, está maravilhoso. A gente pega um fone de ouvido, eu sou uma que eu passo dia e noite com fone de ouvido, apesar de que o celular não é uma boa, não é recomendado ficar muito tempo perto do celular, mas eu passo dia e noite com fone de ouvido, escutando lives e aprendendo muito. Eu tenho aprendido muito. Nas lives, a gente tem entendimento, às vezes, que tu levaria uma semana, 2 semanas estudando e lendo num livro. Claro que se tu tiver o livro, melhor. Nós temos os podcasts também, que é uma live mais reduzida, também te traz conhecimento. E até os TikTok. Eu tenho um senhor ali que ele traz uns TikTok maravilhoso, eu adoro as coisas que ele coloca. Sim. Nos ajuda muito no conhecimento. Então, a gente tem mais recursos hoje em dia, não precisa ficar, não tenho tempo para ler. Tem outro recurso. A leitura ela pode vir num segundo momento, aí, quando você realmente está começando a já se firmar um pouco, se identificou com o Espiritismo, com a doutrina de Allan Kardec,
E aí você começa, bom, agora eu quero conhecer mais, né? Quero me aprofundar, certo? Como tu disse, tem essas ferramentas todas aí. A questão, Márcia, que eu vejo assim, ó, e aí eu faço uma reflexão aqui, né, dentro da doutrina, quando a gente leva tudo ao pé da letra, e aí quando tu fala aí que a gente lê ali um livro, e aquilo ali é o pensamento daquele espírito, né? É preciso ter esse cuidado. E o que eu vejo muito assim dentro do próprio estudo do espiritismo, muitas vezes, né, é a pressa em ter uma resposta pronta para tudo. Eu sou muito questionador, né? Eu nunca gostei muito da tal de resposta pronta para tudo, certo? E aí isso, de certa forma, eu fico um pouco receoso, porque quando você está, seja aqui numa live como nós estamos, né? Você acaba formando algumas opiniões, né? Formando ali o pensamento de alguém ou ajudando a formar um pensamento de alguém, né? Então tem que ter esse cuidado. Quando você está num grupo de estudos, né? Também. Aí você tem resposta pronta. Eu fico muito. Hoje, assim, uma das coisas que me preocupa muito é o famoso, né? Toda hora é o merecimento, toda hora é o livre-arbítrio, toda hora é orgulho e egoísmo, é só o que se fala, né? E aquilo fica parecendo, são quase que um dogma dentro do espiritismo. Eu fico muito incomodado com isso, muitas vezes, porque quando a gente coloca isso de forma taxativa, tu acaba limitando o pensamento da pessoa, o livre pensamento, né? De a pessoa pensar, dela desenvolver um raciocínio em cima daquilo ali. Né? E eu tenho visto isso invariavelmente em alguns lugares, né? Onde a gente trabalha o espiritismo, a pressa em colocar uma resposta pronta para toda a questão. E não foi isso que o Kardec ensinou. O Kardec Ah, nos orientou a quê? Né? A raciocinar sobre tudo, inclusive as próprias é, respostas da espiritualidade que ele traz. O que a gente tem que fazer? Quando você abre o livro dos Espíritos, vai estudar, você tem que debater aquela resposta. Primeiro, entender a pergunta, que muitas vezes passa batido, né? Você faz uma leitura rápida da pergunta, não se analisa a pergunta, portanto, não consegue se compreender a resposta. E aí, quando chega na resposta, tá aqui, tá o quê? Resposta pronta, ninguém fala nada. Eu não me sinto confortável com não, isso, né? de Realmente não me sinto. jeito nenhum. Né? Eu prefiro, às vezes a gente tem uma hora aí, normalmente nas casas espíritas, aí o estudo é de uma hora e meia, né? Mais ou menos. Eu prefiro ficar no máximo em duas perguntas numa noite de estudos, né? Onde aquela pergunta foi bem compreendida, onde todos debateram, todos colocaram seus pontos de vista, e isso não significa que todos vão concordar, mas cada um vai expressar o seu pensamento, né? E que a resposta foi debatida, foi esclarecida, que ficou a contento na compreensão, se possível, do máximo de pessoas participantes, né? Mesmo que algumas possam ser que, olha, não consegui entender, mas enfim, tem que ter vários ângulos de reflexão em torno das respostas e das perguntas. E infelizmente eu vejo hoje um estudo muito batido, muito correndo, né? A necessidade de uma pergunta atrás da outra, uma resposta, tá, todo mundo entendeu, aquela coisa assim. Isso, a mim, pelo menos, não me satisfaz, né? Eu nunca gostei muito Mas disso. Né? nem na época de criança, do colégio, a gente já não É, estava nesse processo. mas aí que está a questão, Márcia. Agora tocasse um ponto bom. Muitas vezes isso vem pelo condicionamento de quem é professor nas escolas antigas, que não se deixava o aluno questionar. Né? Hoje, Ah, o professor que hoje pensa dessa forma, ele está ficando pelo caminho. Né? Na verdade, o tá. estudo, aí eu preciso lembrar, às vezes no nosso trabalho a gente coloca, né? Quem foi que educou Kardec? Qual foi o método que o Kardec foi educado? O método Pestalozzi, que fazia o quê? Trabalhava com o quê? Com perguntas e respostas, né? Tirar de dentro. Não foi à toa que o Kardec, quando sintetizou, quando ele fez todo esse trabalho hercúleo da doutrina, ele trabalhou com perguntas e respostas, né? Porque é um método que realmente faz sentido você perguntar, né? Tirar de dentro a resposta, porque aí a pessoa vai responder, e não você apresentar já uma solução pronta, uma resposta pronta. Não, Tá? não. Não, Então, eu não concordo com o grupo de estudo assim também. O nosso grupo de estudo, todo mundo questiona, todo mundo fala, todo mundo exato, contextualiza, e isso, às vezes a gente vai para casa com ponto de interrogação, e na outra semana que a gente vai conversar de novo, claro. e assim a gente está crescendo muito. E é um A gente está estimulante, né? muito. É um estimulante a você continuar pesquisando. As pessoas gostam de voltar na próxima aula porque se sabe, passaram a semana pensando naquilo, Isso. isso é importante. É. O meu grupo, por exemplo, não tinha o hábito de entrar no movimento espírita, porque existem vários movimentos espíritas, e o livre pensador, que você estava falando antes, me lembrei do movimento espírita, livre pensador.
E eu coloquei daí no nosso grupo live sobre esse outro movimento espírita agora que nós estamos, que é do Kardec do século XXI, né, que traz esse livre pensamento, esse livre pensador, questionando tudo e perguntando tudo, e o pessoal agora está adorando viver esse movimento É espírita. bom que a Então, gente diga, viver né? no centro espírita estudando é uma coisa, viver no centro espírita estudando e convivendo com o movimento espírita é outra coisa. Exato. Porque o movimento espírita ele te ajuda a entender mais as coisas. Essa é uma outra questão, Márcia, que eu também vejo assim, ó, quando a gente se isola muito, né, do contexto maior, a gente acaba se limitando, a gente acaba, né, ficando mais ou menos como um peru que, né, enterra o pescoço Isso é um perigo. Oi? Isso é um perigo. Exato, né? Então, Porque eu daí acho que fica não. uma hegemonia ali naquele quadrado Sim. e as pessoas acham que é só aquilo ali que está certo e ninguém mais questiona nada. E daí, Exato. se tem um líder ali, as pessoas ficam em volta daquele líder. Isso. E a coisa não funciona dessa forma. Assim, fica circunscrito demais, pequeno demais, não é? Ora, você está participar de um movimento que é um movimento espírita e você não está integrado com as outras casas, né? Com os outros trabalhadores, né? Seja à distância, seja interagindo. Por exemplo, assim, ó, eu estou aqui, sempre comento aqui na live, né? Quando eu começo a live, hoje nós estamos aqui, ó, estou aqui na fronteira gaúcha, né? Em Bagé, 10 graus. Eu sempre comento, hoje eu fui te apresentar, esqueci de comentar, dar a temperatura aqui, que a gente começa sempre a live, né? Eu estou aqui do lado do Rio Grande do Sul, você está do outro lado, né? E eu quero continuar essa, essa maneira de trabalhar o Espiritismo, né? Hoje, você que está aqui comigo, eu quero que a gente continue outras vezes, né? Assim, dependendo da tua disponibilidade, mas eu quero que outras pessoas participem também, para trazer ideias diferentes, trazer posicionamentos diferentes, né? Porque é assim que a gente cresce. Quando você fica muito restrito, né? Aí entra a autoidolatria, né? Ah, é só o meu trabalho que é bom, meu trabalho é melhor que o dos outros, né? Mas você não enxerga dos outros, você não sabe dos outros, não conhece os outros, né? Como é que você vai saber? Qual é o parâmetro para você saber que o seu trabalho é o É melhor? isso que eu Né? te disse. Nesse movimento espírita que eu entrei, que a gente está compartilhando lives e vídeos e pesquisas com pesquisadores, com historiadores, o Jerry faz parte, ele me traz muita coisa também. Olha o quanto a gente abriu a mente, o quanto enriqueceu o nosso estudo, a nossa vida, né? Porque o estudo é para a nossa vida, é para a gente viver melhor, para a gente ser mais feliz, é para a gente interagir melhor com o Criador, que é Deus. E, na verdade, nós estamos terminando a live e não falamos do que nós tínhamos que falar. É para te ver como é importante. Não, falamos. O importante é essa conversa, mas não falamos muito sobre o sobrenatural e sobre os milagres, falamos mais ou menos. Exato, mas assim, pode ó, o tema central era o sobrenatural, é o quarto tema aqui dentro do capítulo 13, né? Que é o sobrenatural e as religiões, né? Mas o que que acontece, Márcio? Eu não quis tocar muito ali na questão dos milagres, são os temas anteriores, né? Porque justamente esse não é o foco nosso, né? A gente não quer trabalhar aqui sobre, se faz milagre, não faz milagre, até para não alimentar essa questão mais mística, né? E aqui tem um tema que diz, o Espiritismo não faz milagres. Então eu já não toquei muito nesse ponto, e quis trabalhar mais dentro dessa questão do sobrenatural e as religiões, que é para a gente, primeiramente, tirar esse medo, não é? Da pessoa que de repente percebe, tem essa percepção, não é nada demais, né? Entender que existem leis, né? Todos nós estamos inseridos dentro das leis naturais, certo? E aquilo que a gente desconhece não significa que seja ruim. Na verdade, é algo que nós não conhecemos, a ciência talvez não tenha ainda comprovado, né? Mas existem leis naturais que nós estamos inseridos, certo? Deus não pune ninguém, ele criou simplesmente as leis para todos nós vivermos em amor e harmonia. Nós, equivocadamente, por ignorância, por estarmos em crescimento, muitas vezes defraudamos essas leis. E aí é natural, não é? Que a gente tem ali a consequência, como qualquer lei na nossa sociedade, se você passa ali, ultrapassa um sinal de trânsito, né? Está fechado lá o sinal, você vai levar uma multa. As leis existem para que nós tenhamos harmonia na convivência. Essa é a questão, né? Mas o ponto que a gente tocou aqui, Márcia, os outros demais pontos, não, mas eu queria complementar, eu acho que foram todos importantes também. É importante por quê? Porque quem está nos acompanhando e está pensando de repente, olha, eu tenho um certo,
vamos dizer assim, interesse no espiritismo, né? Já começa, talvez, vai numa casa espírita, mas já vai com o pezinho, né? Com calma, não vai chegando lá. Não, eu ouvi a live do Eduardo e da Márcia, e eu entendi que tudo é relativo, que eu não posso chegar lá, me entregar de forma absoluta. Olha, o médium teve uma comunicação que falou, então já sai, né? Pronta com aquilo ali, né? Não, né? Entenda que não funciona bem assim, certo? Não significa que a gente não vá acreditar. A gente vai acreditar com razão. Olha, eu, pela minha razão, pelo meu entendimento, isso aqui faz sentido e eu aceito isso aqui nesse momento. Pode ser que daqui a um tempo mais você não aceite. E outro ponto importante, mas antes da gente finalizar, que quando a gente fala que o debate, né, a troca de ideias, o questionamento é importante, isso não significa negar as coisas existentes. Significa que eu Não. preciso compreendê-las melhor. É só isso. Quando a gente fala, vou questionar a comunicação do espiritual. Mas então é um desrespeito? Não, não é um desrespeito. Eu simplesmente Não. estou querendo entender. Por quê? Porque esse espírito pode, ele provavelmente ele esteve aqui também encarnado como eu, ele pode ser muito mais inteligente, muito mais experiente? Pode, mas pode não ser também, certo? E veja, aí eu preciso também entender que eu tenho o potencial, todos nós temos potencial dentro de nós, né? Deus nos deu esse potencial para desenvolvermos, certo? Então isso significa que eu não sou mais nem menos, na verdade, ok? Acontece que tem alguns talvez tenham um pouco mais de experiência no entendimento, ok, né? Mas você não precisa se colocar, se entregar nas mãos de outra pessoa, né? Seja encarnado ou desencarnado, para acreditar em tudo. Né? Use essa potencialidade também. Porque Use. isso nem é saudável. Eu Oi? acho que não é saudável Mas claro que tu te não. colocar na mão de ninguém. Né? Porque até Deus, através do Espiritismo, nós estamos entendendo que nós somos autônomos, nós não viemos Isso. de um Deus externo que nos ajuda. Nós Exato. temos Deus dentro de nós que Dentro está de sendo nós. acionado a cada momento e que o nosso contato com o Criador é dessa forma. Exato. Não tem essa coisa que Deus faz, que Deus fez, que Deus vai fazer na minha vida. É eu que estou fazendo, buscando esse Deus dentro de mim para fazer melhor a minha vida. Para É termos uma outro condição melhor, entendimento. exato, né? Tá? E E faz. achar que as pessoas podem nos. Eu acho que a gente tem que pensar bem sobre isso. Isso aí não faz bem para ninguém. Exato. É que nos falta ainda para muitos, né, o esforço próprio. A gente tem que entender que nós temos que fazer o nosso esforço, certo? A gente pode e deve, obviamente, buscar ajuda em alguns momentos que a gente vai estar talvez um pouco mais fragilizado, buscar essa ajuda, receber essa ajuda, mas a partir do momento que buscou ajuda, recebeu e se reergue, aí cabe o esforço próprio, não é? De se Tem que conduzir, fazer um de... esforço próprio. Oi? Inclusive nas curas. Eu ia falar hoje sobre as curas. A tua fé te curou, Jesus diz, Exato. para Olha, é um bom o assunto para uma sangramento. próxima live aí, Márcia. Vamos combinar, gente. Nós vamos falar sobre isso. A mulher do sangramento lá, que Isso, não foi Jesus, ela colocou a mão na veste de Jesus, isso, ele disse: é tua fé te curou. E daí exato. o Espiritismo explica através dos fluidos e a medicina, que é esses médicos que são espíritas, explicam qual é o funcionamento do corpo que fez com que o sangramento dela parasse Olha aí, ó. naquele momento. Eu Mas acho isso aí vai ficar de curiosidade para outra live. fica. Vamos Não falar deixa as desse. pessoas curiosidade. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo também, onde a gente explica cientificamente o processo, né? Que muitas vezes a gente não entende. Tem que ter. Então, fica aqui o gancho assim para a gente programar aí Não, uma não próxima deixar live. dúvida nas pessoas. Isso, tá certo. Bom, Márcia, são 22 horas, tá? 2 minutos já aqui. A gente está chegando ao Ah, final, viu? Primeiramente, eu quero te agradecer, tá? Por tu estar aqui comigo e com as pessoas que estão acompanhando. eu que Vou, agradeço. vou me desculpar aqui porque por falha técnica minha que eu não consegui colocar a tela, né, onde nós estamos aqui na plataforma pelo Facebook, tá? Mas quem esteve acompanhando aqui pôde te ouvir, teus esclarecimentos, tuas anotações, teus apontamentos. Eu acho que ficou a contento, certo? E aí a gente vai preparar uma próxima live para esse assunto aí que tu comentou, né, sobre as curas também. A gente programa aqui direitinho, coloca aqui para o pessoal que segue, né, que tem acompanhado, e vamos trabalhar. Muito obrigado, Márcia, tá? Pela Eu tua que agradeço a participação. atenção de todos. Tá bem.
Um beijo para ti, fica com Deus, tudo de bom, tá? E nos encontramos na Bem, próxima live, se Deus quiser, tá bem? tá bom. Fica com Deus. Ok. Tchau. Vou agradecer aí as pessoas que estavam acompanhando com a gente aqui no Facebook, a Doutrina, tá? A gente mudou o nosso horário para quintas-feiras, né, às 21 horas, ok? E a partir dessa quinta-feira de hoje, essa live de hoje, nós queremos sempre ter um convidado aqui conosco, né, trabalhando os conteúdos da doutrina espírita, certo? E à medida que a gente for desenvolvendo esse conteúdo, nós vamos aprimorando aqui essas participações. Hoje, como disse, não foi possível, né, ter um enquadramento da câmera aqui com a Márcia, que está lá em Rainha do Mar, no litoral norte. Muito obrigado a todos. Um abraço, muita paz e até a próxima quinta-feira às 21 horas.